Segundo o Júnior, na opinião dele, o Cuca tem parecido para ele um pouco confuso em suas explicações. Tem dado muita margem para várias interpretações por parte. É exatamente o que a gente falou aqui. Exatamente isso. Uma frase, temos 80 explicações diferentes. E assim, vou trazer um ponto sobre isso também. Ele fala na partida contra o Internacional que precisa de reforços. Depois, na partida seguinte, contra o Danúbio, né? Internacional Danúbio, é isso. O Atlético faz um jogo meio abaixo ali e ele fala, não preciso de reforço. Daí contra o Juventude ele volta a bater na tecla, não preciso de reforço. Daí ele fala contra o Ipiranga, vou pro palco espiar se precisar, se me falarem que vai ser isso. Reclama do elenco novamente. Aí hoje ele é perguntado novamente sobre o elenco, ele fala, eu já falei tudo que eu tinha que falar, mas eu gosto do elenco. É muito confuso. O discurso muda muito. E assim, parece que ele assumiu essa parada de se tiver que ir com esses caras até o final do ano, eu vou com eles até o final do ano. Mas eu já cravo pra vocês. Ele não vai até o final do ano com esses caras. Não, hoje ele vai falou... mudar completamente, cara. Ele falou ou até o meio do... Hoje ele falou, até o meio do ano... Né? Ou até o fim do ano. Ele falou isso. O discurso muda muito. Vai mudar muito. Mas você entende que se ele fala, se tiver que ir, ele já tá falando que isso é quase um peso? Mas sim. Puta que pariu, se tiver que ir com esse... Eu não sei se isso é uma figura de linguagem dele também, sabia, André? Mas contra o Ipiranga, ele mas fala... aí que tá as interpretações. Mas ele fala um ponto importante. Se tiver que ir com eles até o final, eu vou. Mas eu fico refém de algumas mudanças. Eu acho que essa foi a única frase que me pegou, cara. Que ele falou, aspas pro Cuca, me entristece. Então, quando eu fiz quando eu fiz a live de pós-jogo... Mas ele é o técnico, né? Ele não pode falar ele isso. Não pode falar isso. Assim como a gente não pode falar que o cara é burro porque a gente é jornalista, ele não podia falar isso porque ele é o técnico. Mas assim, por exemplo... O plantel é dele, pô, você não pode perder. O que o Wesley Carvalho falou da base. Não vi ninguém na base que poderia jogar. Chegar o treinador e falar, me entristece algumas opções que eu tenho no elenco. Cara, imagine. E assim, e um cara experiente. Você, jogador, escutar isso. O Wesley ainda tinha a prerrogativa de não ter experiência de vestiário. Cara, tem uma coisa que o Cuca sabe fazer, é lidar com o vestiário. Ele sabe o que afeta o grupo, o que não afeta o grupo. Venhamos, o cara não é a gente que tem que ensinar isso pra ele. Sim. Então ele soltar uma dessa, eu acho que ele sabe... Mas eu vou te falar uma coisa, tá, André? Claro. Eu concordo, desculpa te cortar, mas só pra colocar, tá? Eu acho que o comentário do Ricardo Severini aqui é um comentário que não foi só do Ricardo que eu ouvi, tá? Leia para nós. O Cuca ganhou o grupo novamente hoje na coletiva. Me pareceu realmente uma tentativa, muito parecido com o que o Vincenzo comentou agora, que a Thaís comentou agora também, de uma tentativa de tentar ganhar de novo esse elenco ali. Porque a entrevista dele contra o Ipiranga foi forte. Palavras como me entristece, é o que tem, e papapá, são coisas que um treinador não fala, que a gente criticou o Wesley Carvalho aqui, e seria hipócrita de chegar e não criticar o Cuca. Então a gente criticou da mesma maneira. Hoje, a entrevista dele, quando ele fala desse elenco e fala que ele, antes do jogo, tá? Pré-jogo, você estava no estádio, eu estava dos estúdios aí ouvindo o jogo, ele fala, uma pessoa lá do Rio de Janeiro pergunta para ele sobre o Rony, sobre o Dudu e etc. Ele falou, eu vou encerrar esse papo, porque o meu elenco é esse aqui. Até o dia 10 a janela está fechada. Eu vou começar a pensar em outra situação lá no dia 10. Até lá o meu elenco é esse. Eu vou trabalhar com esse time. E é esse time que está liderando hoje a Sul-Americana. E lá atrás, quando ele falou, tem a possibilidade de liderar o brasileiro. Essa coletiva do Cuca hoje foi boa, sim. Essa é a minha opinião. Porque eu acho que, apesar de sim ter inconsistências na forma que a gente pode interpretar, e ele não é responsável pelo que a gente interpreta. Ele é responsável pelo que ele quer falar. Sim. Se ele falou isso, na opinião dele, ele falou o que ele queria falar, tá tudo certo. Ele não é responsável pelo que o Furlan interpreta, Vincenzo, Klose e Fontana. E a gente tem 4 interpretações diferentes do que ele falou. E essa que é a grande questão. Então, assim, eu acho que a coletiva dele foi boa. Ele deixou claro que ele vai jogar com esse time. Mas agora, nesse momento, é o momento de ele colocar em prática o que ele falou. E como é que é colocar em prática? A gente vai falar sobre isso amanhã e provavelmente terça-feira. É um jogo contra os leiteiros do Royal Raio Zuliano, ser feito lá com Dudu do Sub-17, João Cruz, jogar um Marcão, Léo Link, se jogar com esses caras. O próprio Jader, que a gente falou, como ponta, por que não o Benítez, por que não o Diório? Assim, essa é a forma correta. Eu espero muito que o Cuca faça isso. De verdade, eu espero de verdade que ele faça isso.